Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Lar Irmã Zarabatana. Hoje, dia 15 de outubro, um mês especial, mês das crianças, um dia muito especial para mim. Hoje é aniversário das minhas filhas gêmeas e eu estou muito feliz e muito grata de estar aqui nesse dia, especialmente falando sobre esse tema, a cura da criança interior. Ao final, nós vamos fazer uma pequena meditação guiada para que a gente possa vivenciar um pouquinho esse contato com a nossa criança interior. Antes disso, eu vou pedir que todos elevem o pensamento ao Mestre, pedindo a proteção de Irmã Zarabatana, guia da nossa casa, Corumbá, Curicuri, que eles estejam nos iluminando, nos protegendo, estejam orientando os pais na boa educação dos seus filhos, protegendo a todas as crianças, iluminando, trazendo um colorido especial para a vida de cada um deles. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando sobre a definição da criança interior. A criança interior ela é uma parte da nossa mente que experienciou a vida e se adaptou a certos comportamentos e padrões para viver. É uma parte inconsciente da nossa mente, onde carregamos as necessidades não satisfeitas, emoções reprimidas da infância, nossa criatividade, a intuição e a capacidade de brincar. Então veja bem, quando ele se refere que a criança interior é a parte inconsciente, né, que fica ali no nosso subconsciente e que ela carrega tanto as necessidades não satisfeitas, mas também a intuição e a capacidade de brincar, a criança interior ela pode estar num momento de alegria plena, quando a gente traz à tona e está em total equilíbrio, ou ainda ela pode estar a criança interior ferida, quando ela carrega ali traumas vivenciados na vida da infância ou ainda na vida pretérita. Esses traumas, quando não são elaborados, eles podem perpetuar dentro do nosso subconsciente e repercutir diretamente na vida adulta desse espírito, dessa pessoa, ok? Antes da gente entrar mesmo nesse tema, para a gente tentar descobrir quais são os possíveis fatores que desencadeiam um trauma na vida da infância, vamos comentar um pouquinho da importância de nós honrarmos o pai e a mãe. Eu sempre digo que nós devemos ser muito grato aos nossos pais, porque foram eles que nos deram a vida, nos deram a oportunidade de vivenciar uma encarnação. Nós estamos aqui no plano terrestre com uma oportunidade de evolução espiritual, graças à oportunidade que foi dada através do nosso pai e da nossa mãe de nos recepcionar aqui no plano físico. Então nós devemos ser muito gratos a isso, independente de como tenha sido essa criação. Então, por mais difícil que tenha sido a criação, a educação, a vivência com esses pais, por maiores que tenham sido os erros cometidos durante a educação, nós devemos olhar para esse pai e para essa mãe como um espírito ainda em construção. Tá? A gente costuma exigir uma postura muito perfeita, né? Dentro do que nós esperávamos do nosso pai e da nossa mãe. Mas a gente tem que olhar que eles, assim como nós, são espíritos que estão ainda em evolução, que são dotados de fragilidades, de imperfeições, de dificuldades. Eles estão aqui também num planeta de provas e expiações, né? Eles estão aqui no planeta Terra. Então, ele tem uma condição de igualdade, enfrenta muitas dificuldades, talvez até mais do que nós, porque a gente não sabe da vida pretérita de cada espírito, né? Quando a gente reencarna, a gente apaga temporariamente essa memória e a gente não tem condições de compreender todas as vivências dessa mãezinha ou desse paizinho e o porquê que ele agora está replicando, né? Aquela criação que possivelmente ele deva ter recebido em alguma outra vida. Então eu costumo dizer que nós vamos abordar aqui alguns fatores que desencadeiam
traumas na vida adulta e que são proporcionados sim durante a infância, mas que tudo que os nossos pais fizeram, por mais difícil que seja para a gente aceitar, seja um abandono, seja uma agressividade durante a criação, seja um castigo em excesso, ou uma liberdade em excesso, a falta de zelo, tudo que eles fizeram, aquilo foi o melhor que eles podiam nos oferecer. E muito provavelmente a infância deles foi muito mais difícil do que a nossa. Eles já suavizaram muito a nossa caminhada, eles tentaram entregar algo muito mais suave, muito mais leve do que eles receberam, tá? Então, vamos sempre ter isso em mente, que por mais que a atitude dos nossos pais, para algumas pessoas, pareçam que tenha sido uma atitude equivocada, aquilo era o que aquele espírito em construção sabia fazer, sabia entregar para o seu filho, tá? Vamos olhar sempre como um espírito em construção e não exigir tanto aquela postura de perfeição que é o que a gente espera de um pai e de uma mãe. Vamos quebrar um pouquinho esse tabu. Então vamos lá, seguindo adiante. Ingressando aqui no tema sobre o trauma. Esse trauma, ele pode ter uma origem dessa encarnação, ou seja, ele foi gerado durante o período da infância ou ainda no período gestacional, ou pode ainda ter uma origem lá em vidas pretéritas, não obrigatoriamente dessa vida, mas um trauma tão grande numa vida pretérita que ela carregou dentro do seu subconsciente aquela situação. Vamos supor, um espírito que numa vida pretérita tenha desencarnado, né, tenha morrido afogado. Natural que na hora de reencarnar a criança ou o adulto venha desenvolver uma fobia por água, medo de mergulhar, medo de navio, enfim. Porque houve um fator muito traumático que ainda não foi superado dentro do seu subconsciente, ok? E o que a gente tem que prestar atenção também como é que a gente consegue identificar se esse trauma ele é proveniente de uma vida pretérita ou ele é proveniente da nossa infância agora, né? Que seria algo um pouco mais fácil, de repente, da gente ter um acesso para tratar. A gente tem que se perguntar quantos anos tem essa criança? Quantos anos tem a criança que eu carrego? Quando você olha para sua criança ferida, a sua criança sofrida, ela sente alguma coisa, você consegue identificar algum acontecimento no passado, na sua infância, e que tenha desencadeado esse fator ou não? Vamos pensar aqui num exemplo para que vocês consigam compreender melhor. Vamos supor que um garoto, aos 7 anos de idade, ele tenha feito uma prova na escola e ele voltou para casa com uma nota 7. E quando ele entregou essa nota para os seus pais, o pai olhou para ele e falou: devia ter tirado 9 como seu irmão. Ou seja, por melhor que tenha sido o seu desempenho, você deveria ter ido melhor. Tá? Aí a criança registra aquilo. Aquilo se perpetua na sua fase adulta. E lá na frente, quando um dia essa mesma criança se torna um adulto, um rapaz com um emprego estável, tem uma boa função, um bom cargo, tem a confiança do seu chefe, que pede que ele desenvolva, por exemplo, um relatório sobre o que foi tratado na reunião. E aí ele sente uma certa insegurança. Por quê? Porque por melhor que tenha sido, ou que seja o desempenho dele, ao redigir um relatório, ele sempre vai ficar inseguro se ele poderia ter feito melhor. Porque inconscientemente aquilo foi acessado aqui na sua memória de que ele poderia ter entregado algo melhor. Compreende? Isso aí, se ele tiver esse registro em mente, se ele conseguir identificar que aquele sentimento, aquela insegurança que ele carrega na fase adulta tem a origem lá de uma frase que ele escutou ao seu pai aos 7 anos de idade, a sua criança ferida, podemos dizer que ela tenha 7 anos de idade.
Mas se a gente não consegue lembrar de nenhum acontecimento importante, tão traumático, aquele trauma com um peso maior, um abuso sexual, uma violência doméstica, um abandono de pai e mãe, algo que tenha sido muito traumático, a perda de um ente querido, a perda do pai ou a perda da mãe, enfim, a gente não consiga identificar propriamente dito o que gerou esse trauma, a gente pode também pensar que talvez esse trauma tenha uma origem em uma vida pretérita, como foi o exemplo que nós usamos ali da pessoa que desencarnou afogada, ok? Então vamos lá, vamos refletir aqui um pouquinho sobre possíveis causas do trauma, só para que a gente comece assim, a tentar identificar se por acaso a gente tenha conhecimento de ter passado por algum momento desse na nossa infância e consiga olhar para isso amorosamente, que a gente consiga acolher esse sentimento, né? Suprir essa ausência, tá? Aqui a gente não está na intenção de atribuir a culpa a ninguém, a gente só tem a intenção de identificar o que possivelmente possa ter gerado alguma ferida no futuro. Eu assisti uma palestra de um canal espírita e não tinha o nome da palestrante, mas era Valéria. Alguém colocou lá no comentário que era Valéria. E a Valéria trouxe alguns questionamentos que eu achei muito interessante e eu quis compartilhar aqui com vocês para que a gente possa tentar identificar esses fatores. Então vamos lá. Um deles é referente aos grupos kármicos e à infância. Então vamos olhar aqui para essa questão do grupo kármico, do nosso planejamento reencarnatório, né? Essa família que nós estamos programados para reencarnar, né? Como é que é o relacionamento familiar? São relações equilibradas ou são relações doentias, desequilibradas? Esses pais que estão prontos para me receber, ainda no plano reencarnatório, tá, gente? Eles são meus amigos do passado ou eles são meus inimigos? Ou seja, essa reencarnação, essa encarnação agora que eu estou me projetando, né? Que eu estou dispondo a encarar, né? A vivenciar. Ela é uma reencarnação de auxílio, é uma missão de um dos espíritos, dos meus pais ou minha. Existe um sentimento de colaboração, de auxílio ao próximo, vamos crescer juntos, ou ela é uma reencarnação de ajuste entre espíritos que precisam aparar as suas arestas, que precisam vivenciar momentos juntos para que eles consigam se entender. Essa gravidez, aí já na fase da concepção, essa gravidez foi uma gravidez esperada ou não? Ela foi uma gravidez programada? É importante a gente saber disso, porque quando a gravidez é programada, existe a expectativa daquele filho, né? O desejo de que aquele filho integre o núcleo familiar. Qual a reação da minha mãe e do meu pai quando souberam dessa gravidez? Foi uma reação de felicidade ou foi uma reação de frustração? Vocês percebem que isso talvez seja algo que inconscientemente esteja impactando num sentimento de rejeição na vida adulta? A pessoa que não consegue se inserir num grupo social porque ela sempre se sente rejeitada, ela não se sente querida. Talvez essa raiz seja lá de trás, porque a sua mãezinha, quando engravidou, não estava preparada para isso e soube, foi uma surpresa aquela gravidez. Será que isso daí não está impactando? Será que a gente não tem que olhar para isso, acolher a nossa criança, trabalhar isso dentro da nossa mente para que a gente possa perdoar e resolver essa situação? E os medos que afloram, quer dizer, eu serei bem-vindo? Se essa gravidez ela é desejada, a chance de eu ser aceito dentro desse núcleo familiar é muito maior. Agora, se foi uma gravidez surpresa, né, uma gravidez inesperada, será que eu serei bem-vindo? Será que eu serei acolhido, serei amado? Qual é a reação da minha família, além do meu pai e da minha mãe? Qual foi a reação dos meus avós ao saberem? Ah, mais um filho para criar, mais uma boca para alimentar, já está cheio de filho em casa.
Qual é a reação dos irmãos ao saberem da chegada de um novo filho? Tudo isso, gente, pode impactar inconscientemente na nossa vida futura. Vai gerando traumas inconscientes. Como era o relacionamento dos meus pais durante a gestação e após o meu relacionamento? Era um relacionamento harmônico, eles se amavam antes da gestação e quando eu cheguei começou um atrito familiar, uma disputa de atenção. Eu fui o causador disso, a minha chegada que proporcionou ou não? Ou era um relacionamento já com diversos atritos, com diversos desentendimentos? Fui eu quem dei causa a isso? Eu que proporcionei esse desajuste na família? E durante o nascimento, eu fiz força para nascer ou eu fui tirada? Eu fui arrancada de dentro do útero? Ocorreu a morte ou o sofrimento da mãe durante o parto? A minha mãe precisou sofrer, ela agonizou para nascer ou foi algo natural? Ocorreu a morte dessa mãe? Porque é um peso muito grande para uma criança que vem ao mundo e que no parto a mãe morre. Porque ela passa a encarar a vida como se eu não merecesse estar aqui, eu não merecia viver. Porque para que eu viesse a esse mundo, a minha mãe precisou dar lugar, ou seja, ela precisou desencarnar, ela precisou morrer para que eu pudesse viver. Então é um peso muito grande, né? O peso da morte, da perda de uma pessoa tão especial que foi quem gerou a sua própria vida. Muitas pessoas ainda na fase adulta têm uma certa dificuldade de lidar com isso. E muitas também sequer têm conhecimento de que inconscientemente isso esteja abalando tanto a sua vida adulta. Eu fui amamentada, houve esse contato entre mãe e filho, essa necessidade minha foi preenchida, a atenção plena, olho no olho, é o primeiro contato, né, entre o neném e a mãe. Isso foi atendido, foi preenchido ou ficou uma lacuna? Ou não? A minha mãe tinha que sair para trabalhar, ela não tinha condições de ficar em casa, de cuidar de mim, de amamentar, ou ela não teve a possibilidade porque não teve leite. O que aconteceu? Já pararam para prestar atenção nesse fato, né? Se porventura algo tenha acontecido lá atrás, logo que você nasceu, ou durante a sua gestação, que talvez você ainda não tenha tomado conhecimento, que tenha impactado também. Como eram os vínculos familiares? Eram respeitados? O pai era o pai, a mãe era a mãe, o irmão era o irmão, a avó era a avó? Ou quando você nasceu, a mãe era muito nova e aí pegou, entregou e quem criou foi a avó. A avó fez o papel de mãe. Ou o pai abandonou e a mãe fez o papel de pai e mãe, né, de pai. Ou ainda, os pais precisavam trabalhar e a irmã mais velha, que deveria ser criada como irmã mais velha, passou a cuidar dos filhos, dos irmãos menores, né, assumindo o papel de mãe na ausência da mãe porque precisava trabalhar. Então, esses vínculos familiares, eles eram respeitados. A segunda esposa do pai, o segundo marido da mãe, tudo isso era respeitado? Eu fui acolhida durante as minhas dificuldades. Então, quando eu tinha o medo do escuro, medo de dormir sozinha, eu tive algum acolhimento para isso? Ou era aquela, deixa eu chorar que daqui a pouco passa, apaga a luz, fecha a porta? Quando a criança tropeça na escola ou no parquinho lá no play e se machuca e vem, aí a mãe fala assim, isso aí não foi nada, já vai passar, e não dá atenção. Naquele momento, tudo que essa criança precisa, que pra gente parece que é uma dor muito pequena, né? Que não foi nada, que é algo insignificante. Mas de repente aquilo para ela
tem um peso muito grande, foi um vexame cair no parquinho, na frente dos amiguinhos. Então tem uma dor física e uma dor emocional, um impacto, um peso muito grande. Tudo que ela quer naquele momento é um acolhimento. É pegar a criança no colo e falar, vem cá, tá tudo bem, mamãe vai dar um beijinho, já vai passar, tá tudo bem, fica tranquilo. É só isso que ela quer. Mas nem sempre os pais têm essa oportunidade ou têm essa visão de tentar olhar e corresponder àquilo que a criança necessita. Como é que foi a relação com o corpo? Como é que foi essa identificação com o corpo físico? Existia aceitação do corpo físico? Você se enquadrava dentro dos padrões de beleza da sociedade? Ou era muito gordinho, ou era muito magra, e tinha apelidos, e era estigmatizado, caçoado na escola. Uma criança muito magra, por exemplo, a vida inteira foi chamada de Olívia Palito. Lá na fase adulta, se alguém um dia olha para ela e fala assim, nossa, você tá tão magra, tá abatida, então você emagreceu, automaticamente ela vai remeter essa frase, por mais que ela tenha sido proferida sem nenhum tom de maldade, de julgamento, ela vai remeter para o passado, que foi um período em que ela foi julgada, foi caçoada, foi motivo de piada dentro da sala de aula, recebeu apelidos, entendem? Então, associa, dentro do nosso subconsciente, associa a fatos, acontecimentos traumáticos do nosso passado. E talvez essa frase tenha um peso muito negativo, muito, muito grande para essa pessoa. Ela recepcione aquilo com um peso muito grande. Como é que foi a descoberta da sexualidade? Foi natural? Foi tranquila? Como é que foi essa relação também dentro da família? Houve uma interação? Houve uma aceitação? Uma compreensão da questão da sexualidade com a família? A relação com o grupo social. Durante o aprendizado, é natural que a criança, quando ela faça uma coisa certa, a gente dê uma premiação, um estímulo, parabéns, ou dá um presente porque passou de ano, enfim. São ferramentas da educação. Ao passo que se a criança faz algo que seja negativo, né, que seja uma reprovação dos pais, acaba punindo com algum tipo de castigo. Então, esse castigo pode ser que ele, para algumas crianças, seja encarado com muita naturalidade. Às vezes, os pais dão a mesma educação para dois irmãos e um recepciona o castigo, um reage com tanta naturalidade e o outro não. Para o outro, de repente, ele tem um trauma aí de uma vida pretérita que aquele castigo tem um peso, um significado muito grande para ele. Então, isso gera com que um adulto no futuro, por exemplo, ele tem um certo bloqueio para a realização de provas. Já viram um adulto que não pode falar em prova que congela, dá branco, não consegue, trava, fica todo travado. Talvez tenha alguma relação com isso, porque quando ele fazia uma prova e no passado, numa vida anterior, era submetido a provas, ou então até na infância, quando ele era submetido a prova e tinha um resultado negativo, ele era castigado por isso. Entende? Então, são ferramentas da educação, são ferramentas que os pais, nós pais e mães, utilizamos para educar a criança, porque a gente sempre está achando que está fazendo bem. Nenhum pai e mãe cria um filho achando que está fazendo mal. A gente sempre tenta acertar, não é verdade? E infelizmente nem sempre a gente acerta, porque filho não vem com manual de instrução, né? Para que a gente possa seguir ali a rixa, né? Até porque cada espírito tem uma vivência do passado. Então, cada espírito vai recepcionar aquela educação de uma forma diferenciada. No grupo social, eu sou incluída ou eu não sou incluída? Eu sou convidada para as festinhas? Eu sou convidada para integrar, por exemplo, o time da escola? Ou eu nunca sou selecionada na aula de educação física para compor
o time de vôlei porque falam que eu tenho mão de alface, por exemplo. Então, isso aí, inconscientemente, o fato da criança não ser escolhida para integrar um grupo na aula de educação física com frequência, lá no futuro ela vai ser uma criança que tem dificuldade de se colocar num grupo social. Ela sempre vai achar que ela está sobrando, ela sempre vai achar que ela é um peso, que ela é um estorvo. Por quê? Porque ela gerou ela fixou mentalmente essa informação de que ela não era querida naquele time, ela não era querida naquele grupo. Sofri humilhações, agressões, bullying, tive apelidos, era xingado no grupo social, né, na escola, era xingada, era humilhada porque tirava nota baixa, porque usava óculos, porque era magra, porque era gordinha. Existia comparações entre irmãos, entre amigos, quer dizer, não só dentro da sala de aula, mas em casa também. Seu irmão já passou de ano e você tá aí, ó, vai ficar de recuperação. Sua irmã já fez o dever de casa. Existia esse tipo de comparação. E como é que é a relação, né? Como é a relação hoje com o companheiro, ou como foi? Quer dizer, olhando para essa relação, né? Você busca no seu parceiro, no seu marido ou na sua esposa algo que te faltou no passado? Essa escultura eu acho ela super interessante e ela representa exatamente isso. A criança interior ali sofrendo, o adulto impactado com algo mal resolvido no passado da criança interior e a criança ali interior dos dois querendo se comunicar, mas o orgulho não permitia, né? Os dois de costas, um pro outro, né? Por quê? Porque no relacionamento, quando você tenta buscar no seu parceiro algo que te faltou no passado, esse relacionamento sempre vai estar afadado a terminar, a não dar certo. A gente tem que ter um relacionamento que seja de cumplicidade, de amor, de companheirismo, de solidariedade, de querer auxiliar o próximo, mas nunca de cobranças, percebe? Se por acaso a gente teve uma infância que passou por algum abandono do pai, por exemplo, pode ser que a gente tente buscar nesse companheiro um relacionamento que supra aquela ausência do pai. Então seja uma pessoa muito possessiva, muito ciumenta, que sufoque o relacionamento, porque ela tem medo de perder. Se foi na infância, por exemplo, se foi uma infância com privações de financeiras, de brinquedos, ela não teve a oportunidade de ganhar presentes, porque os pais não tinham condições de dar, quando chega na fase adulta, ela fica super apegada ao materialismo, né? Ao querer comprar tudo e ter um apego material muito grande, leva isso para o seu relacionamento. Então, isso certamente vai impactar. A gente tem que ter o nosso parceiro, o nosso companheiro para completar, né, a nossa vida. É um laço de amor, é uma união. Mas ele não pode servir, esse relacionamento não pode servir para suprir o que te faltou no passado. O que te faltou no passado, quem tem que suprir é você mesmo. Nós, agora, adultos, é que temos que olhar para a nossa criança interior e falar, opa, o que te faltou? O que te faltou, quem vai te dar agora sou eu, e não o próximo, porque agora você é adulto. Okay? Relação com o mundo externo. Medos, isolamentos, fobias, bloqueios. Quer dizer, eu tenho um bloqueio de falar em público, porque aconteceu alguma coisa no passado, alguém riu de mim, eu tenho medo, determinadas fobias, eu tenho medo de barata que não se explica, por exemplo, eu quero ficar isolada porque eu tenho síndrome do pânico. Onde é que está o trauma? Vamos olhar para isso. Onde é que está esse trauma que desencadeou isso tudo, né?
que afetou a minha relação com o mundo externo, com a sociedade como um todo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, quando era criança, eu nasci muito perto do Natal, 18 de dezembro, e era muito comum de familiares, não meu pai e minha mãe, mas familiares de entenderem que bastava dar um presente, porque era o presente de aniversário e já de Natal. Então os meus irmãos todos, eles ganhavam um presente de aniversário e um presente de Natal. Mas como o meu era muito pertinho, alguns familiares, a minha avó é um exemplo dela, ela era uma pessoa extremamente generosa, mas ela entendia que era natural que ela me desse um presente só, porque os eventos eram muito próximos. E eu cresci com aquilo como sendo uma sensação de que eu não mereço, é isso. Na fase adulta, eu sempre encontrei muita dificuldade de cobrar pelos serviços, por exemplo. Por quê? Porque é aquela questão de que por mais que eu faça, eu acho que eu não mereço. Tudo que eu fazia, a atenção que eu dava para os meus avós, para o resto da família, para os meus amigos, era a mesma atenção que os meus irmãos davam. Mas eles ganhavam 2 presentes, eu só ganhava 1. Então é como se eu não merecesse aquilo, sabe? Então isso impactou numa dificuldade mesmo de eu me colocar, de eu me valorizar, de eu cobrar pelos meus serviços profissionais na fase adulta. Eu trabalhei isso numa terapia energética e esse tipo de tratamento ele é fundamental, é maravilhoso para desbloquear esses traumas aí do passado, né? Ele consegue cutucar e aí a gente vai descobrindo aí um monte de coisa. Eventos traumáticos que às vezes a gente nem perceba, né? Que aconteceram e que talvez tenham marcado a nossa infância, tá? Mais um evento que eu vou comentar aqui. Quando eu era criança, a minha mãe sempre deixava a gente ter um bichinho de estimação. E nós pegávamos sempre 2, eu e minha irmã. Então era um gatinho para mim, um gatinho para ela. E o meu gatinho, sempre acontecia alguma coisa que o meu bichinho de estimação morria. E o dela não, o dela durava anos e anos. Tipo, teve um gato da minha irmã que durou 18 ou 19 anos. E o meu pulou e fugiu e um deles foi atropelado, aí eu peguei outro, aí o cachorro do vizinho comeu, aí eu pegava outro, aí cada hora teve uma hemorragia interna, enfim, cada hora era um acontecimento. Isso foi algo feito, né, ocasionado por alguém, pelo pai, pela mãe? Jamais. Mas foi um evento na minha vida que gerou um trauma. É aquela perda excessiva, é aquela questão que afeta. Puxa, será que eu não mereço ter um animal? Compreende? Bom, seguindo. Enquanto houver a conexão com algum momento do passado, né, a nossa conexão do presente, da nossa vida cotidiana, com algum acontecimento do passado que ainda não foi bem elaborado na nossa mente, essas feridas vão estar sempre sendo retroalimentadas. E elas podem virar doenças. Elas podem desencadear ansiedade, elas podem desencadear uma síndrome do pânico, podem desencadear uma depressão. E então é importante que a gente olhe para o nosso passado e tente entender onde é que foi, o que foi que saiu um pouquinho da linha, que tenha proporcionado algum desconforto, alguma ferida, algo que não foi resolvido ali no passado, quando possível, né, quando for dessa infância, e tentar trabalhar isso mentalmente, seja através da terapia energética, seja através da prática do auto-amor, meditações, psicoterapias, ajuda profissional. Mas é importante a gente olhar para isso ao invés de estar sempre levantando o tapete e colocando toda a sujeira para debaixo do tapete. Enquanto a gente fizer isso, a gente vai estar carregando isso na nossa vida. E se não curar nessa vida, a gente vai carregar isso para uma vida futura. A gente vai estar sempre, e tá arriscado também a replicar isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Você entende? Então é muito importante a gente olhar para isso, né? Praticar nossa reforma íntima, acolher as nossas sombras, olhar para as nossas sombras.
E para isso a gente precisa decidir mudar. A gente nunca vai conseguir realizar absolutamente nada se a gente não tiver a intenção e a vontade de mudar, né? Quem tem que dar o start para isso somos nós. Quem tem que buscar e querer mudar somos nós. Através de quê? Através do auto-amor. Então é se valorizar, olhar na frente do espelho, dar um sorriso para você diariamente, agradece, fala: eu confio em você, eu acredito em você, eu te amo. Fala com o seu espelho, sorri para você, se valoriza, pratique o auto-amor. Se algo te faltou lá no passado, hoje você é uma pessoa adulta, então hoje eu estou aqui pronto, quem vai cuidar de você sou eu. É como aquela bonequinha matrushka ou matriótica, né? Algumas pessoas chamam de matriótica. É exatamente como ela, né? Ela guarda as bonequinhas dentro. Então é abrir a nossa bonequinha adulta, o que somos nós hoje, e tirar a bonequinha criança. Tira ela e olha para ela, olha, conversa. Hoje eu sou adulto. Se o que te faltou lá atrás, na infância, foi colo, eu te dou colo. Abraça assim, olha, coloca as mãozinhas assim embaixo das nossas axilas, assim, olha, faz esse movimento de acolhimento, dá colo, se dar colo, sabe? Aconchego, acolhimento. Se o que te faltou foi proteção, eu vou te proteger. Se o que te faltou foi amor, eu tô aqui, eu sou adulto hoje, falo que eu sou criança, hoje eu sou capaz de te cuidar, de te amar. Se o que te faltou foi atenção, eu vou te dar atenção. E é dar atenção às suas próprias necessidades, às suas próprias fraquezas, é olhar para isso, olha para a sua criança interior. O que está faltando, né? Essa angústia, o que está faltando? É algo que te faltou material? Vamos tentar recapitular. Puxa, quando eu era criança eu queria uma boneca tal e a minha mãe não tinha condições de comprar e todas as crianças da escola tiveram e eu fiquei com aquele vácuo. É isso que está faltando? Então vamos suprir. Satisfaça isso, busque essa boneca, compre essa boneca. Essa boneca vai ter uma representação muito grande para você, porque você vai estar satisfazendo a sua criança ferida, você vai estar curando aquele vazio, aquela lacuna, você vai estar preenchendo aquela lacuna, entende? Então, aquela sensação de que algo te faltou, ela vai ser suprida, porque afinal de contas, hoje nós somos adultos e nós temos condições de cuidar da criança. Nós não cuidamos dos nossos filhos? Então, nós temos condições de cuidar da nossa própria criança interior. Basta a gente querer abrir a nossa matrusca, tirar a nossa criança interior, olhar para ela, olhar quais são as necessidades dela e poder auxiliar, e poder ressignificar, acolher amorosamente todas as fraquezas, todas as dificuldades, todas as mazelas, todas as deficiências, ausências, né? Todas as carências que ela tiver, tá? Então, sempre em mente, o que te faltou, hoje eu estou aqui para te suprir, não tem problema. Tá tudo bem, hoje eu sou uma pessoa adulta, criança, e eu estou aqui para substituir aquilo que faltou, para cuidar e repor aquilo que te faltou. Tem um poema, uma poesia do Fernando Pessoa, essa é só a primeira estrofe, olha que interessante, ele fala assim, o nome da poesia é A Criança que Fui e Chora. Ele fala: a criança que fui chora na estrada, deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. É lindo, né? Então a gente acaba se transformando numa pessoa adulta, que muitas vezes é a pessoa que a gente sonhou, que a gente idealizou se transformar, mas a gente esquece que a nossa criança ainda mora dentro da gente e que a gente vai continuar carregando essa criança interior para sempre. O que a gente tem que cuidar é da criança ferida, para que ela seja uma criança interior alegre, satisfeita,
para que ela venha à tona, para que ela dê lugar, tenha o seu lugar na vida, para que na fase adulta você ainda consiga demonstrar e vivenciar essa criança interior. Se você gosta de andar de bicicleta, dá esse presente para você. Tira um dia, pega a bicicleta, vai caminhar, relembra a infância que você fazia, andar de skate, soltar uma pipa. Se o que você gosta era assistir desenho do Pica-Pau, então faça isso. Deixe sua criança ser feliz. Aquele momento não era bom? Vai ser bom também. Eu conheci recentemente essa música, A Criança que Eu Fui Um Dia, Reverb Poesia. E a melodia dela é linda, a letra é linda. Eu sugiro que todo mundo depois pesquise no YouTube e escute, porque é muito emocionante, é uma reflexão linda, vale muito a pena. E ele fala isso, a criança que eu fui um dia, hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não me reconheceu. Olha que forte. Ou seja, nós perdemos a nossa essência. Aí ele continua, eu vou ler um trechinho da música para vocês. Ele fala, uma citação no meio da música. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram que era para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou a hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não está mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi? Desaprendeu a sorrir quem te ensinou a desistir. Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser. Olha que letra forte, olha que sacode que ele dá na gente com essa letra. Quer dizer, ele literalmente abriu a matrusca, deixou que aquela criança viesse à tona. Ele fala, a minha criança veio me visitar, e está cobrando essa postura. Olha o adulto que eu me tornei, ela não me reconheceu. Então, se a gente se desconecta da nossa criança interior, se a gente se desprende da nossa criança interior, a gente perde a nossa essência. A gente tem que estar sempre olhando para a nossa criança interior, entendendo o que aconteceu lá atrás, o que te causou algum trauma, alguma ferida que eu possa hoje tratar, cuidar, acolher, amar, aceitar e transformar, para que essa criança interior seja sempre feliz e ela esteja sempre presente em nossas vidas. Tá bom? Bom, a gente vai agora fazer a nossa meditação guiada e é uma vivência bem pequenininha, mas para a gente tentar ter um pouquinho de contato aqui com a nossa criança interior, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa meditação. Vou pedir a vocês que fechem os olhos. Relaxem. Sintam-se confortáveis, seguros. Pousem os pés sobre o chão. Relaxem a coluna, encostem. Vamos focar a nossa atenção na nossa respiração. Inspirem bem fundo. Expirem. Mais uma vez. Inspirem. Expirem lentamente.
relaxando toda a sua musculatura, trazendo a sua atenção por aqui e agora. Nesse momento, nós vamos encontrar a nossa criança interior. Vamos imaginar agora o lugar onde morávamos quando éramos criança. Perceba que você está parado na porta da casa. Se veja de frente para a casa, na porta da entrada. E agora você olha para o seu lado e você consegue ver a sua criança interior. A sua criança está aí ao seu lado. Dê a mão para essa criança. Segure firme na mão da sua criança. Respire fundo. Faça com que ela se sinta segura com você. Prepare-se para entrar nessa residência. Caminhando lentamente, dirija-se à porta. Abra essa porta. E agora entre na sua casa, acompanhado da sua criança que está ao seu lado. Entre lentamente pela sua casa. Observe a sua casa, os móveis, os objetos. Caminhe pela sua casa, pelos cômodos. Pelo quarto onde você dormia. Repare ao redor, perceba se você vê alguém. Agora, retorne para a sala e se posicione em frente à sua criança interior. Eu vou pedir que você se abaixe, se ajoelhe e fique da altura da sua criança. Com as duas mãos dadas, olhando nos olhos da sua criança, agora você vai dizer para ela: eu estou aqui, está tudo bem, nós estamos juntos. Eu estou aqui para te proteger, para te amparar, para te abraçar quando estiver com medo. Eu estou aqui para te amar. Eu estou aqui para suprir as suas necessidades, para te ajudar a crescer. Eu confio em você. Você é capaz. Olhe para mim, eu sou o seu futuro. Veja no seu futuro como eu estou bem. Eu preciso que você também fique bem. Nós vamos seguir juntos para sempre.
Sinta-se seguro, sinta-se acolhido, sinta-se amado, sinta-se feliz. Sinta-se feliz pelas suas conquistas e pela sua realização. Afinal de contas, você está aqui, adulto, feliz. E agora eu sou capaz de cuidar de você. Abrace essa criança. Levante-se lentamente. Pegue na mão dessa criança novamente e se dirija para a porta de casa. Prepare-se para sair de casa. Sinta-se segura e confortável. Sinta-se capaz. Capaz de seguir adiante, de seguir a sua vida. Abra a porta lentamente e, de mãos dadas com a sua criança, saia de casa e feche a porta. Lentamente agora, quando você estiver pronto, comece a retomar a consciência por aqui e agora, abrindo os olhos. Como é que vocês estão se sentindo? Respire fundo. Eu me despeço aqui. Agradeço a companhia de todos vocês. Agradeço por essa oportunidade. Elevo o meu pensamento ao Mestre, pedindo que esteja com todos nós nesse momento, nos protegendo. Gratidão à criança que está dentro de mim, saúde a criança que está dentro de você. Que Irmã Zarabatana, Corumbá e Curicuri estejam conosco. Que assim seja, graças a Deus.